Olá, sejam bem-vindos ao Café com FIV. Eu sou a doutora Rafaela. E eu sou a doutora Mariana. E esse é o nosso podcast para debater assuntos de reprodução assistida. Um espaço acolhedor para tornar a sua jornada mais leve. Olá, sejam muito bem-vindos ao Café com FIV, nosso podcast direcionado para debater assuntos relacionados à fertilidade. Nos sigam nas redes sociais, @Café com FIV, e vamos ao episódio de hoje. Olá, sejam bem-vindos ao Café com FIV. Hoje nós estamos com uma querida amiga, uma convidada muito especial. Ela foi minha colega de residência, então ela também é ginecologista e obstetra. Doutora Nathalie Fente, muito especial e querida. Muito obrigada pela sua presença. Vou deixar você se apresentar, Nath. Obrigada, meninas. É um prazer participar aqui do podcast com vocês. Então, meu nome é Nathalie, eu tenho 38 anos. Eu também sou médica. Sou ginecologista obstetra e atualmente eu trabalho com medicina fetal, moro no interior de São Paulo, sou casada e acho que é isso. Nath, seja muito bem-vinda aqui no nosso espaço, é um prazer receber você. E, pessoal, a gente convidou a Nath porque, além dela ser uma pessoa incrível, maravilhosa, ela tem uma história, né, muito legal para contar pra gente, uma história que inspira, né? E a gente quis trazer aqui para vocês. Então, a Nath, nos últimos anos, ela venceu aí uma grande batalha, né? Que foi um tratamento oncológico, um tratamento do câncer de mama. E ela vai contar um pouquinho para a gente. Então, Nath, primeiro, né? Eu acho que é interessante, assim, comentar com as pessoas que você não estava na faixa etária, né? Para fazer o rastreamento do câncer de mama, que seria a partir dos 40 anos. Mas, de acordo com a sua percepção corporal, você percebeu algo diferente e resolveu investigar melhor. Então, eu gostaria de começar que você contasse pra gente como que foi o diagnóstico, como que você sentiu em relação a isso. Tá. Então, quando eu estava com 36 anos, que foi quando eu descobri o câncer de mama, eu fazia, apesar de não ter uma recomendação, eu fazia ultrassom, né, uma vez por ano. Uhum. A Nath, ela é ultrassonografista, então facilita um pouco o acesso ali ao exame. Mas não existe essa recomendação, assim. Sim. Então, principalmente para a população abaixo de 40, né, em qual eu me enquadrava, é muito importante a percepção corporal. Então, eu descobri o câncer de mama no dia 29 de janeiro de 2024, através do autoexame. Que é um nome meio defasado, autoexame, sim, né? Uhum. Como tem pessoas nos assistindo, o mais certo é a gente falar autoconhecimento, né? Você conhecer seu corpo. Eu olhei no espelho, eu tava com tempo, isso é importante, porque no dia a dia é tão corrido, né? Ninguém tem tempo nem de se olhar no espelho. Então, quantas vezes você se olha no espelho assim, sem roupa mesmo, sim, sabe? Pra você olhar pra você. Uhum. E como eu tirei uma semana de férias, eu tava tranquila, cheguei da academia e me olhei no espelho. E eu achei que a mama direita tava diferente. Ela estava um pouco mais reta embaixo. É até difícil de explicar, mas eu achei esquisito. E eu comecei na palpação, mas eu não palpava um nódulo exatamente, mas eu achei que aquilo estava estranho. Uhum. E aí, de novo, né? Eu sou ginecologista, eu comecei a fazer alguns testes que a gente faz, né, em consultório. Ergue o braço, coloca a mão na cintura. E aí, quando eu coloquei na mão na cintura e apertei o músculo peitoral, eu vi um sinal que parece uma celulite de bumbum, né? Uhum. Que é uma retração, na verdade, né? Mas só quando eu fiz o movimento. Então, parecia uma celulite na minha mama, assim, quando eu fazia o movimento. Uhum. E eu falei, gente, isso não tá certo. E aí também, né, como eu trabalho numa clínica de imagem, pedi para um colega meu, que é mais especialista em mama, para ele fazer o ultrassom. E nesse dia mesmo eu fiz o ultrassom e tinha um nódulo mesmo. Ele era muito pequeno, então talvez por isso que eu não consegui palpar. Uhum. Mas era um nódulo suspeito, né? BIRADS 4. E daí pra frente começou a minha jornada no tratamento. Porque daí eu fiz a biópsia e da biópsia confirmou um carcinoma de mama. E aí você teve esse diagnóstico do câncer de mama, Nath, você ia planejar um tratamento, né? Que a gente vai falar depois um pouquinho dele. E aí, qual momento despertou essa questão reprodutiva para você? Meu Deus, como que eu planejo minha vida reprodutiva a partir de agora? Porque, para explicar para todo mundo que está nos escutando, uma parte do tratamento pode prejudicar o ovário, né? A gente faz, por exemplo, a quimioterapia, que ela prejudica, tem uma toxicidade ali pro ovário. E aí, quando que despertou essa questão?
e agora? Minha vida reprodutiva, eu tenho o desejo de ser mãe, você tinha esse desejo antes? Foi logo no diagnóstico ali ou você demorou um tempo para respirar e pensar em tudo? Porque é muita informação ao mesmo tempo, né? Muita coisa. Você não sabe, né, o que vai ser de você, né? Parece que você cai em queda livre. Mas, por incrível que pareça, assim, eu não tinha... Eu queria ser mãe, mas não tinha certeza. Então, eu já ia tentar engravidar ali com 35. Mas no dia mesmo que eu tive o diagnóstico, que eu pensei... eu falei, João Paulo, é o nome do meu marido, né? Eu falei, João Paulo, eu tô com câncer. Eu pensei, eu não vou conseguir ser mãe. Foi naquele momento. Dia. Antes de eu pensar se eu ia morrer ou se eu não ia, foi naquele dia Já que eu bateu. pensei, meu Deus, né? Minha vida vai acabar, ou eu vou, enfim, né? Fazer o tratamento e eu não vou saber o que é um ser humano me chamar de mãe. Então, nesse dia foi o meu primeiro estalo, assim, sabe? Sim. Então, não é uma coisa que eu trazia de carga de antes, mas sob a urgência ali da vida, me veio essa vontade desesperadora de ser mãe. E às vezes o desejo não estava tão latente ali dentro, mas talvez a possibilidade de não conseguir desperta esse sentimento, né? Que parece que foi o que aconteceu. Então, nossa, e agora? Será que eu não posso? Mas eu queria, né? E às vezes a gente nem sabia que tinha esse desejo, né, Nath? É isso mesmo. Porque eu acho que quando você se depara com um não, porque você fica, não, o ano que vem eu tento, mas a verdade é que a gente não tem controle nem os próximos 5 minutos. Verdade, né? exatamente. Então, o diagnóstico chegou assim como um puta balde de água fria. Não tinha ninguém na minha família que tinha câncer. Eu não tinha fatores de risco, assim. E fazia os exames plausíveis ali que dava pra fazer. Sim. E olha que coisa, ela como ultrassonografista fazia exames em si mesma, né? Também. E isso também não... Por isso que o rastreio não é obrigatório, porque ele não consegue avaliar esses casos, né? Principalmente quando tá fora dessa faixa etária, né? Realmente. Então, o que mais foi importante foi essa percepção corporal. Então, é muito interessante isso a gente até comentar com todo mundo. Se observe no espelho, se avalie, se toque, né? Isso, às vezes, é muito pouco comentado, mas se olhe, se observe, né? Ninguém melhor do que você para perceber as mudanças do seu próprio corpo, né? E para isso, você tem que olhar para ele, olhar para si mesmo. E aí, você começou a programar o tratamento, né, Nath? Então, você ia fazer químio, você ia fazer a cirurgia da mama. E aí, o seu oncologista conversou com você sobre a preservação de fertilidade? Porque, como eu estava comentando, né? Quando a paciente vai fazer um tratamento de químio, isso pode ser quimiotóxico para o ovário. Então, pode diminuir a reserva ovariana. Pode ser que ela entre até numa menopausa ali, pelas medicações da quimioterapia. Então, a gente conversa muito sobre isso no consultório. Vamos preservar essa fertilidade, congelar óvulo. Depois, a gente vai falar da opção de congelar embrião. Mas o seu oncologista falou disso com você ou partiu de você? Ele falou, por incrível que pareça, não partiu de mim. Mas veja, eu sou ginecologista, eu tive esse insight na hora. Só que aí, num segundo momento, eu já pensei, eu quero começar o tratamento porque eu não quero morrer. Sim. Então, meio que eu deletei essa parte. Eu tô meio como não. Eu falei, bom, não vou ser mãe, vamos fazer o tratamento. A prioridade seria você naquele momento. Exato. Mas não é bem assim. Aí, quando eu passei com a oncologista, ela falou, você não tem filhos, você precisa congelar óvulos. Ela falou desse jeito. Eu falei, não, eu não quero atrasar meu tratamento. Isso é uma preocupação importante das pacientes. Elas chegam, às vezes, falar, mas não quero perder tempo. Mas calma que a gente tem um tempinho para agir ali, né? Inclusive, isso pode ser discutido com o oncologista, tudo, né? Enquanto, na verdade, ela falou isso... Porque, na verdade, você pensa assim, eu quero resolver o problema agora. Ela falou, ela olhou pra mim... Quero me livrar disso. Exato. Ela falou, Natália, vai ter uma vida depois disso. Exatamente. Ela falou, então é importante, porque talvez realmente a químio deixa seu ovário dormindo aí muito tempo, né? E assim, tem o efeito da químio, ser deletério pro ovário, mas também o tempo que você vai ter que adiar aquela maternidade, né? Por exemplo, você não estava pensando em ser mãe naquele momento, mas às vezes a gente pega paciente que já estava tentando engravidar ali, descobriu um câncer, e inevitavelmente você vai ter que adiar aquilo para fazer o tratamento. E acaba... piorando a chance de gravidez no futuro, enfim. Então, por isso que é sempre interessante a gente discutir a preservação de fertilidade nesse momento. É muito importante. E o que eu percebo, assim, né? Eu tenho um canal grande com várias pessoas que tiveram câncer, jovens também, ou que tinha filho pequeno, ou que estava grávida, ou que pretendia engravidar. E eu arrisco dizer que a maioria... não teve essa orientação médica, infelizmente, nem do oncologista, nem do mastologista. Ou então,
dá a opção, mas fala assim, mas vai atrasar seu tratamento. Como se essa uma semana, 2 semanas fosse prejudicar, né? Ou então, pior, ou que venha com informações de que não seja seguro fazer. Mas eu não tenho o que reclamar, eu tive orientação clara que era para eu congelar óvulo, e eu lembro da firmeza da oncologista falando, você vai congelar, não vai fazer diferença. Eu fiquei 2 semanas, né, para congelamento. Não vai fazer diferença para você, faça o congelamento, porque depois você vai me agradecer. Ela ainda falou, porque vai ter uma vida depois. Uma atitude bacana. Realmente teve uma vida depois, né? Sim. E com certeza. Então, o oncologista que conversa sobre isso, né, é o caminho ideal, porque às vezes a gente vê isso, muitas pacientes que não congelam, que não preservam, e depois tem uma vida depois do câncer, né? E aí, às vezes, não consegue uma gravidez, e aí pode depois acabar se arrependendo de não ter feito isso antes. E a gente não tem que perder muito tempo, né, Nath? Porque existem até os protocolos que a gente vai comentar um pouquinho, de random start, que a gente pode começar em qualquer momento. Então, a gente não precisa de esperar a menstruação, a gente não precisa de esperar o ciclo, a gente pode começar em qualquer momento, porque a gente tem pressa também, né? A maioria das pacientes que buscam a gente para preservação oncológica, ela já sai, daquele dia da consulta, ela já sai com a medicação aplicada, entendeu? Justamente para a gente não perder tempo. E lembrar também que essa questão da preservação da fertilidade é uma opção, ela não precisa ser uma obrigatoriedade para paciente, porque às vezes, assim, é 1 milhão de informação na cabeça naquele momento, tudo, mas eu acho que o mais importante é ter essa conversa entre médico e paciente antes, para ela saber daquela possibilidade e poder traçar a sua escolha, se quer ou se não quer, porque a paciente também está no direito de não querer. Na hora, se você perguntar assim, você quer ter filho agora, então, né? Na hora sei você lá. não sei, né? Mas eu sempre comento, né, com pacientes, com amigas, do tipo, você não vai congelar porque você obrigatoriamente vai ser mãe. Você não faz um seguro de carro porque obrigatoriamente teu carro vai ser roubado. Sim. E enfim. Você vai fazer porque ali vai ter uma poupança para você, se no futuro você quiser, né? Sim, então, não é uma obrigatoriedade, né? Sim. Então, na dúvida ali, você congela. Sim. E sempre discutir também que esse tratamento não vai prejudicar o prognóstico do câncer, né? Sim. Não vai ser isso que vai mudar a sua taxa de conseguir uma cura ou uma resposta total ao tratamento. Porque a gente usa os hormônios por um curto período de tempo. E mesmo para o câncer de mama, que tem alguns que são, por exemplo, tipo de receptor positivo, estrogênio positivo, progesterona positivo, a gente usa medicamentos que fazem essa proteção, né? Por exemplo, o letrozol. Então, é importante também as pacientes entenderem que isso não vai mudar o prognóstico, a chance dela de se curar do câncer. Não piora o câncer, o estímulo hormonal. Até eu, gente, eu confesso para vocês que, mesmo munida dessas informações, sendo ginecologista, você fica meio assim, será mesmo, né? Sim. Que dá. E nesse momento eu me coloquei no lugar de paciente e confiei, né? No caso, em vocês, né? Também. Para poder fazer, usei o letrozol, inclusive. Inclusive, como eu usava DIU, Mirena, eu não menstruava. Então, o meu também foi assim. Eu saí do oncologista, já entrei em contato com vocês para poder começar, né? As medicações. E tem um tempo também, para as pessoas que têm plano de saúde ou quem acompanha pelo SUS, não é assim, diagnosticou amanhã, faz a químio. Tem alguns dias aí, né? Então, geralmente vai 1, 2 semanas, que é o tempo que você vai precisar para fazer o congelamento, né? Sim. E aí, para fazer o congelamento, tem que fazer a avaliação da reserva ovariana, né? Então, a gente já vai ter episódios sobre baixa reserva, sobre a questão da reserva ovariana. A gente tem 2 exames, tem o antimileriano e o ultrassom para contar os folículos. E aí, fez os seus exames. E aí, o que aconteceu, Nath? Ai, gente, uma tragédia. Era baixa a minha reserva. Eu fiquei arrasada, porque eu não imaginava, né? Eu era jovem e não tinha fatores de risco, como mãe que entra cedo na menopausa, ou ter menstruado muito cedo, nada disso. Então, quando a Thaís falou, Nath, sua reserva tá muito baixa, eu fiquei arrasada, porque assim, eu tinha acabado de saber que eu tava com câncer, e agora eu descobri que a reserva era baixa. 2 pancadas ao mesmo tempo. 2 pancadas. E eu falei, por quê? Meu Deus, Aí você fica naquela, né? E era realmente baixa. Eu lembro que no primeiro ultrassom, sem estímulo, sem nada, tinha 2 folículos no ovário, um no outro. Tava super pequeno meus ovários, sabe-se lá Deus por quê. E eu achei que não ia conseguir óvulo nenhum até, né? Mas com as medicações, tudo, a gente consegue aumentar e tudo mais. Mas é um diagnóstico difícil. A gente tem que ter esse cuidado de falar com o paciente mesmo, porque você se sente... E aí, eu acho que tem, talvez, um machismo por trás também, mas você se sente
inferior a outras mulheres. É meio que esse o sentimento, sabe? Do tipo, Como meu se Deus, fosse eu não vou conseguir gerar filhos, sabe? Sim. Ou que seja congelar os meus óvulos, né? E aí você olha teu parceiro, no meu caso, né? Não, o dele tá tudo bem, tá tudo certo, espermatozoides lindos e maravilhosos. Sim. E aí eu falo, meu Deus, eu vou barrar esse homem de ser pai, né? Eu não vou conseguir ser mãe, porque talvez há 2 anos, 3 anos, eu poderia ter visto que a reserva já não era tão boa, né? E você fica com a certeza que nos próximos anos vai dar tudo certo, e aí você vai engravidar, e você já tem todos os planos, né? Sim, mas a gente Eu não acho manda na nossa engraçado, vida. porque vira e mexe, eu vejo, e eu também fazia isso. As pessoas, sei lá, 30 anos, 31 anos. Não, mas já tá tudo certo na minha cabeça. 33 anos eu vou ter o primeiro filho, com 35 eu vou ter o segundo filho. Você já ouviu isso, né? Como se a certeza. gente tivesse Eu todo também esse tivesse controle. um roteiro, né? O roteiro Eu perfeito. tinha o meu roteiro também, gente, sabe? Sim. Só que essa é a Então- questão, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E pra vocês até contextualizar um pouquinho, que a história da Nath é mais emocionante ainda, a Nath estava com um casamento marcado, né, Nath? Sim. Foi na semana? Você tinha acabado de provar seu Você tava vestido de provando noiva, vestido não de foi? noiva. Eu fechei meu vestido de noiva no sábado, na segunda eu descobri o câncer. Então E aí- ela tinha um roteiro mesmo ali na Tinha. cabeça dela. Eu vou casar, vou fazer minha lua de mel, depois tirar eu vou meu DIU. tirar meu DIU, vou começar a tentar e vou engravidar. Só que você nunca sabe, né, o que Só- vai acontecer no só- dia de amanhã. Então, a preservação, o ideal é que seja feita até antes de tudo isso, né, Nath? Quando a gente desperta ali, olha, eu ainda vou adiar um pouco minha maternidade, talvez eu vou buscar antes, porque talvez teria tido uma reserva melhor, às vezes até uma resposta melhor, né? Com Então, certeza. a gente sempre comenta que a paciente nunca se arrepende de preservar. O que ela se arrepende é de não ter feito isso antes. Porque às vezes a gente se depara com essa baixa reserva no momento que precisa, né? Que foi o que aconteceu com a Nath. Concordo plenamente. A baixa reserva, ela não leva à infertilidade, mas numa situação como essa é muito importante a atuação ali da reserva ovariana na chance de sucesso de uma gravidez futura, né? Mas aí, como que foi, então, o seu processo? Aí optou por congelar tudo, fez o congelamento e foi partir para o tratamento do oncológico, assim. Conta um pouquinho pra gente do congelamento, porque até isso eu ia comentar. Então, existem 2 formas de preservar a fertilidade, né? A gente pode preservar os óvulos, então congelar óvulo, que acaba sendo o que a maioria das pacientes optam, né? Porque isso dá independência reprodutiva. Então, a paciente vai conseguir... Os óvulos são dela, independente do que vai acontecer no futuro. E eu até li um artigo legal, porque o João é incrível, né? Ele foi incrível com você no tratamento, eu conheci ele é uma pessoa muito boa, mas tem muitos maridos, e existem muitas pacientes sobreviventes de câncer de mama que não continuam com o mesmo parceiro, né? Que eu acho que muda toda a estrutura familiar, acho que muda todo o pensamento do que você quer pra sua vida depois de passar por uma experiência No dessa. sofrimento, a gente conhece melhor as pessoas, né? Isso. Então, às vezes, o congelamento de óvulos é muito interessante. Mas a gente tem a opção também de congelar o embrião pronto. Então, quando é um casal que já tá há bastante tempo alinhado ali com o mesmo objetivo de vida, porque pode ter até um rendimento melhor, uma maior chance de sucesso, principalmente para quem tem baixa reserva ovariana, né? Porque o tratamento, ele é um funil para todo mundo, né? Então, não são todos os folículos que vão crescer, não são todos os óvulos que a gente vai colher, mas acaba que o embrião tem afunila um pouquinho menos, né? E aí, como foi essa decisão para você, Nath? Você ficou na dúvida? Como foi essa experiência do tratamento? Eu fiquei super na dúvida. E assim, uma coisa que eu acho que vocês talvez não tenham essa dimensão, porque vocês são as médicas que fazem, né, o congelamento. Mas pra gente, como paciente, gente, eu tava naquele estado, aí chega um monte de papel pra você assinar, perguntando se é óvulo, se é embrião, se é com 2, se é com 3, se é assim, se é assado, se eu morro, o que acontece com o embrião, se o pai morre, enfim... até onde o que o famoso parceiro... termo de consentimento. Que tem que preencher. Porque é lógico, é muito importante, Sim, né? Mas sim. é tipo assim, não, se o marido morreu, o que vai fazer com o E embrião? você num momento completamente delicado ali, tendo então, que eu lembro que eu falei pra ele, pensar sobre isso. pelo amor de Deus, decide por mim. Porque eu não conseguia, assim, sabe? Emocionalmente muita incapaz. coisa, mas assim, como é importante você ter aquilo lá. Porque essas coisas realmente acontecem. Acontecem, né? exatamente. Não é à toa que tem Exato. isso tudo. Mas, enfim, aí quando fez o estímulo, tudo, tanto que eu fiz 2 estímulos, foi um em sequência do outro, porque eu não tinha respondido muito bem. E eu tinha poucos óvulos. Então, o que foi proposto, né, pra mim foi assim, Nath, tem poucos óvulos, você pode congelar os óvulos, sabendo que os óvulos são seus, mas como tem pouco, existe a possibilidade, né, o João, eu tô com ele já há mais de 8 anos, né? Então, tem a possibilidade de a gente congelar embrião. Então, pra mim, ali não teve dúvida. Se o embrião fosse melhor, a minha chance de eu conseguir ter uma reserva lá, né, guardada pra mim, eu não tive dúvida. O meu maternar, o meu ser mãe, é muito vinculado ao casamento,
entendeu? Sim. Então, para outras pessoas, não é. Eu não tinha assim, eu quero ser mãe independentemente de qualquer coisa. Não. Sim. Então, é vinculado ao meu casamento, ao meu marido atual. Então, e ali eu não tinha também muita escolha, porque eu consegui 8 óvulos no total de tudo, com sei lá quantas vezes que a gente funcionou, né, Rafa? A Rafa vai saber melhor que eu. E sabe-se lá a qualidade dos óvulos, né, para formar. Então, eu falei, se eu formar um embrião, tá bom, eu tô feliz. Se eu formar 2, melhor. E eu vou tentar, porque é com essa pessoa que eu quero ser mãe, quero ter filho, entendeu? E o João sempre concordou com as suas decisões. Eu fiquei muito com medo. Porque quando eu falei, meu Deus, ele vai ter que fazer a coleta, né, de esperma e tudo. Eu falei, como que ele vai se sentir? Porque eu me sentia culpada de colocar ele naquela posição. Sim. Porque ele tava bem, né? Quem tava com problema era eu. Só que ele foi tão divertido. A gente foi já engraçado tanto, mesmo. E ele fazia eu rir. Foi legal, sabe? Tanto que, por conta dessas 2 vezes, ele teve que fazer 2 coletas diferentes. E ele levou super de tranquilo. boa. Então, isso me deu uma puta tranquilidade, sabe? Entendi, assim. Sei. Mas aí, então, diante desses fatos, eu optei pelo congelamento de embrião e não de óvulo. Mas aí, nesse meu cenário, eu acho que não tem certo e errado, não tem né? certo, Não nem tem, errado. né? A gente sempre individualiza o caso mesmo, porque, como a gente comentou, né? Às vezes, se a paciente tem uma reserva mais baixa, o embrião tem um rendimento melhor e, às vezes, uma chance de sucesso maior, é uma garantia maior lá no futuro, se você já tem um embriãozinho formado. Mas é isso, você tem que avaliar o seu relacionamento, o seu desejo de ser mãe, se é independente daquele parceiro ou não, a estabilidade do seu relacionamento. Então, ela é pôr tudo isso na balança, né? Acho que a escolha é individual com essas orientações que a gente passa, assim. Então, a Nath passou por 2 estímulos ovarianos, Isso. né? Então, ela fez uma estimulação ovariana, uma coleta de óvulos, depois fez outra estimulação ovariana e a coleta de óvulos, né? E aí, você desligou isso da sua mente e foi pro seu tratamento do câncer, né, Nath? Partiu desliguei, químio. Falei, o que deu certo deu. Claro que eu fiquei triste, gente, porque na minha cabeça eu ia conseguir, 30 óvulos, entendeu? Então, eu E deu uma frustração, né, Deu, Nath? é aquilo que eu falei, esse sentimento foi ruim, mas eu fui engolida pelo tratamento, pela químio, Sim. né? E então me dava uma paz de falar, tudo que eu podia, eu fiz. Sim. O que eu podia ter feito diferente era lá no passado, que eu não consigo mudar, né? Ter congelado antes, que é o que eu faria diferente. Mas mudar o câncer eu não posso, então eu fiz o que dava, usei a melhor medicação que tinha, fiz 2 estímulos, então tava com as melhores pessoas, então eu confiei que eu fiz tudo o que dava. E aí eu comecei a quimioterapia. E aí tem essas limitações, né? Acho que acreditar que a gente tá fazendo o máximo que a gente pode no nosso limite. E não acreditar que, porque o tratamento às vezes não teve o sucesso que a gente estava esperando, isso vai ser um impeditivo no futuro. Porque, como a gente comentou, baixa reserva não é um diagnóstico de infertilidade, então a mulher consegue engravidar naturalmente se depois os ovários voltarem a ciclar regularmente, né? E a gente tem outras opções, igual a Mariana estava comentando. Então, tem paciente que às vezes já abre o coração para óvulo doado, se nada der certo. E não necessariamente depois da químio você vai ter uma insuficiência ovariana também, tem essa questão. Porque depende do tipo da químio que vai fazer, né, Nath? Aí acho que você pode comentar um pouquinho que existem tipos e tipos de químio. São vários tipos. É que as pessoas acham que quimioterapia é um remédio. Vou tomar quimioterapia. Não, a quimioterapia é uma classe de medicações que elas atacam células que se multiplicam rápido, como as do ovário, para pacientes jovens, né? Então, por isso é que a químio, ela não sabe só o que é tumor. Ela vai em todas as células. Por exemplo, as do cabelo, por isso que eu perdi o cabelo. E as do ovário. Agora, existem tipos de quimioterapia, uns piores, outros menos ruins para ovário, né? Para sistema reprodutor. Nenhuma químio, acho que o ovário sai ileso, sabe? Sim. Mas existem piores e melhores. E agora, como que essa paciente, dependendo da idade, que nem 36 anos, como que eu ia reagir, se eu ia voltar a menstruar ou não, isso ninguém dava certeza, né? Mas é uma incerteza Exato, mesmo, né? não tem dá como pra saber, né? E existem formas da gente proteger o ovário também, né? Você usou medicações que eu fiz. protegem um pouco o ovário da químio. A ideia, eu usei o Zoladex, né? Que é o bloqueador. Ele entra na menopausa. Trimestral você usava? Eu usei o mensal. Todo mês você aplicava enquanto fazia a químio. Eu acho que o último só que eu fiz trimestral, acho que por isso que até demorou pra voltar. Eu fiz, acho que por conta de plano de saúde mesmo, essas coisas. Mas eu fiz, foi uma opção do oncologista pra mim, falando... É meio que assim, você coloca a mulher na menopausa, o ovário dorme, então ele não chama tanta atenção do quimioterápico, sabe? Então,
gente, aquilo ficou na minha cabeça, o negócio de ser mãe, a baixa reserva, né? Sim. E eu falei, tudo que dá, eu vou fazer. Uhum. Não é fácil usar Zoladex. Que eu ia comentar, porque entra na menopausa, né? Aquele período transitório. Então, a gente tem os sintomas da menopausa. Você até comentou que foi pior do que os efeitos da química, Pra né, mim Nath? foi. Então, onda de calor, muito calorão, né? Secamento, de tudo, seca a vida. Seca o olho, seca a boca, seca tudo. E aí, as ondas de calor, elas são reais e a gente tem que levar em consideração real mesmo da paciente. Porque quando a gente prescreve, a gente não tem tanta noção, Você né? quer resolver o problema do sangramento, de alguma Às coisa? vezes prescreve pra mioma, né? Gente, é realmente... Fora que tem a parte emocional também, porque pega essa parte de hormônios, né? Gente, você fica irritada, você chora. Muita labilidade. E você passando por um tratamento oncológico, isso vira nível, né? Então, pra mim, foi muito ruim, assim, a experiência de sintomas com o Zoladex, com o bloqueio. Outras mulheres vão fazer o bloqueio de qualquer maneira, talvez não com Zoladex só, mas por conta de ser tumor hormonal. O tumor que eu tive não foi hormonal, né? Ele tinha 0% de estrógeno, 0% de progesterona, mas então eu fiz unicamente para proteção do ovário. Não me arrependo, mas não é fácil. Principalmente se você pegar uma pessoa jovem e colocar ela direto na menopausa química. Porque os hormônios estão super altos, muito, né? Então, é diferente da paciente que entra na menopausa lentamente. Na idade gradativa, vai caindo lentamente. Aqui é como se interrompesse a produção hormonal da Nath. Do nada, né? Uma castração química, praticamente. Então, a Nath fez o Zoladex para proteger os ovários, fez a químio, fez a cirurgia da mama, né? Não tirou a mama toda, tirou apenas o nódulo, o quadrante e a radioterapia, né? Foi quanto tempo de tratamento, Nath? Tudo, até terminar a rádio, tudo foi 8 meses, né? A quimioterapia foi uns 4 meses e meio. Meu tratamento foi um sucesso. Assim, teve resposta, isso que eu ia perguntar. Sempre boas notícias ao longo do tratamento. Para ser melhor, eu não podia ter câncer, né? Então, realmente, eu fiz, no total, 6 quimioterapias, né? Que era uma a cada 3 semanas. Com 2 quimioterapias, o nódulo sumiu. Que legal. Mas eu tive que terminar de fazer, né? Esse é o protocolo. Então, eu terminei as 6. E aí, mesmo assim, você opera, mesmo o nódulo sumindo, porque você não sabe se tem células microscópicas ainda que sobraram. Então, o tumor fica marcado, né? E eu tirei o quadrante. E aí, confirmou no anátomo-patológico, na biópsia, que não tinha mais célula cancerígena mesmo. Margens livres. Que maravilha. Na verdade, não tinha mais, né? Maligna. Tirou, então não tinha nada. Então, todo o material não tinha nada, o linfonodo também não. Então, foi sucesso. Mas aí, eu fiz a rádio por ser uma cirurgia conservadora. Como eu não tirei a mama toda, eu tirei o quadrante, tem que fazer, é obrigatório. Então, eu fiz mais as rádios, fiz 19 rádios. E aí, acabou o tratamento. Aí, acabou o tratamento, Nath, você foi tentar reestruturar a sua vida, né? Aí, ela tinha adiado o casamento, né, gente? Aí, depois de quanto tempo foi o casamento mesmo, quando finalizou? Olha, era pra Foi linda, gente. Pensa numa noiva linda, radiante. E eu nunca vou esquecer do casamento da Nath, você entrando. E uma borboleta. Gente, a borboleta circundava ela. Parecia que tava carregando ela no altar. Foi muito linda, não foi? Foi. Você lembra Mas dessa? eu me arrepiei. Por coincidência. Foi coincidência. Ela tava entrando, assim. É a vida, eu me emocionei tanto, mas eu chorava. Porque ela foi entrando e eu tava bem na portinha, assim. Eu vi. Ia parecer que a borboleta tava circundando ela. Ela foi a primeira pessoa que eu vi ao entrar, né, assim. Porque ela tava nessa posição e ela tava rindo, assim, né? Emocionada. E essa borboleta levando ela, gente. Parecia que era. O casamento, assim, era pra ser em junho de 2024. Eu adiei pra junho de 2025. Isso, eu tava em janeiro de 2024. Então, foi 1 ano e meio pra frente, né? Mas também foi uma baita comemoração. Então, ficou mais significativo ainda o casamento, né? A festa e tudo mais. Foi emocionante. Comemorar a vida. Lindo. Casou de lace, tava linda, maravilhosa. Eu falei, meu Deus, mas eu não quero casar com cabelo curto. Eu queria fazer o penteado XY e eu fui atrás. Maravilhoso. Deu certo, ficou lindo. Tudo certo. Então, eu casei, realmente. Então, esses planos foram retomados. E da vida, né? Porque aí existe a vida após, só que ninguém te ensina como é. Na quimioterapia, você fala, faz assim, daqui 3 semanas você volta, ou radioterapia todo dia. E aí, você sai pra vida e você fica meio, né? Você não sabe como voltar na sua vida, né? E essa ideia da maternidade, ela vinha na minha cabeça assim, e aí?
né? E aí, nós vamos lá, vamos tentar... Você vai congelar mais, esperar mais tempo. Porque eu fui liberada para oncologista para tentar engravidar a partir de abril do ano passado. Sim. Só que eu tinha medo. Apesar de eu ser liberada, eu falei assim, meu Deus, eu tô com 37 anos. Não é melhor esperar mais um pouco? Aí depois eu tento fazer uma FIV. Ou eu vou... Se eu não der certo... Eu vou adotar, sabe? E essa hora aí não tem muito certo ou errado, né? Eu acho que é voltar lá em consulta com o seu médico que te auxiliou ali no tratamento de reprodução assistida, justamente para discutir todas as possibilidades, né? Tipo, eu tô em falência ovariana ou eu tô ciclando? Então, eu tô ciclando. Vale a pena eu tentar engravidar naturalmente ou usar um material que está congelado ou vamos fazer outra FIV? Não existe certo ou errado. O que vale é a gente rediscutir depois do tratamento de câncer as possibilidades, né? É isso que eu tava planejando, assim, pra mim, né? Você vai fazendo os planos de novo, né? Sim. Que é uma dificuldade para paciente oncológico Que pós-tratamento. já passou, sim. Mas você vai tentando ter algum controle de coisas mais próximas. Mas isso aí tava no meu radar. Então, teve o casamento. Eu falei, bom, agora eu fui liberada. Eu estava com DIU de cobre. Mesmo, eu fiquei sem menstruar 8 meses. E aí, Você depois... voltou a menstruar, voltou a ciclar regularmente. Assim, o primeiro e o segundo mês foi bem irregular. Tipo, né? Desce um dia, aí passa uma semana, desce mais. Mas depois ficou regulado. Pós-Zoladex. Eu fiquei tão feliz os ciclos pós-Zoladex. Ficou bonitinho. Eu acompanhava no aplicativo, igual as pacientes, a gente pede para as pacientes. Eu achava bonitinho, assim, eu vendo meu ciclo voltar, porque eu falei, meu Deus, né? E, assim, também pelos sintomas da menopausa, não só pelo negócio da maternidade, sabe? Passou. Ou seja, o ovário tá funcionando. Voltou a funcionar. E aí, a gente vai contar o que aconteceu com esse presentinho que a Nath vai abrir. Pra gente contar, porque já é um spoiler para os nossos espectadores, o que aconteceu em seguida. Então, a Nath fez o tratamento, voltou a menstruar regularmente, aí, bum, uma super Tivemos surpresa. uma grande surpresa. Meu Deus! Gente! Pra Luísa. Que graça! Não, presentinho pra Luísa. Sim, com muito carinho. Meu Deus. Então, pois eu tô grávida. Toda história tem seu final feliz e a Nath descobriu uma gravidez espontânea. Depois de toda essa história, né, gente? Sim. Foi. Pra mostrar que depois da tempestade vem a calmaria e com boas surpresas. Não sei se um bebê é bem uma calmaria, né, gente? Mas com certeza é um presente de Deus, assim. Sim. Esse é só pra combinar com a roupinha. Sim. Então, a Nath... Obrigada. A Nath Parabéns. tá grávida de 20 semanas, né, Nath? De 20 semanas já, graças a Deus. Conta pra gente como que foi isso, Nath. Você começou a menstruar e aí você teve um atraso menstrual. Nem imaginou que podia ser uma gravidez. Não, eu tava com o DIU. Aí, em junho, eu tirei o DIU, junho do ano passado. E sair pra vida, assim, né? E aí, pra começar a pensar, vamos lá, vamos voltar, vamos na consulta, vai fazer fertilização. A gente conversava sobre isso, sabe? Só que assim, gente, no casamento foi em junho, aí eu tirei o DIU em junho, fui viajar. E aí, em setembro, eu até tava falando sobre isso, né? Eu passei mal na academia ali, assim, falei, isso tá esquisito. E aí, no aplicativo, eu sabia que tava 5 dias atrasado. Mas, né, gente, acabei de usar Zoladex, eu achei que pudesse ser disso ainda, né? Não deu muito tempo de ciclo regulado. Falei, não é possível. E aí, eu fui comprar o teste. E assim, eu tava muito grávida já. Porque eu fiz o teste, tipo assim, positivou na hora, eu fui lá, comprei outro. Igual qualquer pra pessoa, acreditar. assim. E foi espontâneo. Então, assim, eu achava tanto que eu não ia engravidar e que não era uma coisa que ia ser pra mim, assim, né, por esses meios, que... Eu realmente não tava tentando engravidar, entendeu? Só tava deixando. Eu acho que deve ter um fator meio psicológico que afeta quando a pessoa fica muito assim. A gente acha que não cientificamente falando, mas muitas pacientes falam, né? Que às vezes quando ela tava em um ciclo mais tranquilo, não ficou tão noiada ali com a ovulação, às vezes foi quando aconteceu, tava, assim, né? Tranquila. E assim, para explicar, né, a Mari falou até, né, que realmente uma baixa reserva não quer dizer que você não vai engravidar, não é uma né? sentença de infertilidade, então, de maneira alguma. Até porque se a mulher, mesmo que ela tenha pouquinhos folículos, né, se ela ovular todo mês de um,
ela tem a O chance importante igual. é ovular. É os ciclos regulares, Que né? foi o que aconteceu. Você retomou o ciclo regular depois da quimio. Então, tá ali, a chance tá ali. E aconteceu. E Deus rápido, né? Super rápido, Nath. Foi uma surpresa pra Foi uma gente. surpresa. Quando a gente viu, eu falei, meu Deus. não é possível. Tipo, parece que era outro dia que ela veio congelar e com a reservinha baixa. E o tratamento parece que acabou tão recente. Mas é que o tempo passou, né? Foi aí uma luta, uma batalha grande de 2 anos no total. Tudo isso. Desde que começou foi 2 anos. Sim. Faz 2 anos e pouquinho, desde o início. Pois é. Nem eu acredito, eu demorei pra... Cair a ficha. Até para ficar feliz mesmo com a notícia, né? Você fica assustado. E mesmo com a liberação dos médicos, tudo, você fica... Será que eu tô fazendo tá certo mesmo, sabe? Será que vai dar certo? Que aí é o segundo passo, né? Depois que você engravida. Será que vai vingar? Né? Sim. E aí você fica Começam com medo. outros medos, né? E aí você fica com medo. Você fala, não é possível que isso tá acontecendo comigo. Mas é possível, Sim. né? Hoje Eu não sou você diferente tá de nenhuma outra pessoa. Já tá sentindo mexer. 20 semanas, gente. Nath, parabéns. Obrigada. Que bênção. Realmente, a sua história é muito inspiradora para ser difundida por aí mesmo. Porque realmente é uma história que mostra tantas coisas, né? Tanto que é importante a gente planejar, congelar, né? Preservar a fertilidade. Mas que não é uma sentença, baixa reserva. Que a gente teve um não ali, mas no futuro isso pode tudo mudar. Porque a gente não tem controle de nada, né? Então, acho que essa é a maior mensagem que realmente... Você não estava esperando, né? Uma gravidez assim. Não, eu achei que ia ser com muita luta, se é que eu fosse conseguir, talvez com óvulo doado, enfim, eu ficava pensando mil e uma, né? As possibilidades, sim. Não, então eu me sinto agraciada mesmo. Eu digo, eu sou muito fiel, crente, eu creio muito em Deus, então, para mim, os planos de Deus sempre são melhores que o nosso. Com certeza. Mas eu não posso deixar de lado, empalar na ciência, né? Vocês me ajudaram, né? Vocês como reprodutoras aí, mas... E amigas também. As medicações que eu usei, né? Tanto do Zoladex mesmo, que eu penso, será que teria dado certo se eu não tivesse usado? Enfim, eu não sei, pode ser que sim também, né? Mas, e a confiança também que eu fui criando de que eu ia conseguir voltar a ciclar. E eu percebo que você também se tratou em todos os aspectos com profissionais que você sempre confiou muito, né? Desde a parte da oncologista, desde a gente lá na clínica te apoiando. Então, isso também faz muita diferença, de bons né? profissionais. Exatamente. Se cercar de boas pessoas para a condução do seu caso. Porque chega num ponto que você não consegue pensar em nada. Você não tem raciocínio para tomar decisões. Então, você entrega aquilo nas mãos de bons profissionais e guia seu caminho. E vai, exatamente. Quando você está num lugar, né, do outro lado da mesa, está no lugar de paciente, você precisa confiar na outra pessoa. Sim. Né? Sim. Não senti firmeza. Então, você procura uma outra opinião, compara, enfim. Mas eu acho que é isso. Você não pode... Eu, como médica, às vezes você quer atravessar isso e não dá certo. Não dá. Se permitir ser paciente, né? Ser paciente, sabe? Não ter tratamento diferenciado algum. Sim. É bom a gente contar com amigos, claro, né? Que, sei lá, a gente se sente mais acolhido, assim, né? Sim. Mas você confiar que o que está sendo feito para você é o melhor que há. Sim. Né? E para isso precisa de informação também, né? Informação, confiança. Isso. Então, muito obrigado, Nath, por ter topado participar. Sua história realmente inspira, nos deixa emocionado aqui em saber que deu tudo certo no final e que tem muita coisa boa pela frente vindo, né? Se Deus quiser. Você quer deixar... A gente fica muito feliz de ter te recebido aqui. Obrigada, eu que agradeço. Você quer deixar uma mensagem final para quem está escutando a gente? Eu quero. Primeiro que vocês acreditem piamente, está passando por alguma coisa, não precisa ser um câncer, né? Algo parecido, ou uma baixa reserva, algum diagnóstico ruim, que você não acredite que todo diagnóstico ele é definitivo, que as coisas de uma forma ou de outra elas dão certo. Contar com profissionais que você, como a gente disse, né? Que você confia. Nós, né? Somos a maior geração de sobreviventes do câncer e de tantas outras doenças. E olha como a vida, ela se transforma, né? Ou através de uma gestação, né? Como a gente está falando, ou qualquer outra coisa. Sim. Então, a mensagem que eu quero deixar é uma mensagem positiva para todo mundo. Que o meu exemplo sirva também de força para você que está passando por um momento semelhante.
Ai, Sim. que lindo. Nath, muito obrigada pela sua presença, obrigada pelas palavras que são sempre muito inspiradoras e obrigada pela sua história de vida, que eu acho que realmente vai ajudar muitas pacientes por aí. E que Deus abençoe a chegada da Luísa, Amém. que dê tudo certo e que continue evoluindo muito bem, vocês merecem, viu? Obrigada, meninas. Adorei Muito obrigada. participar. Muito legal. obrigada pela sua presença, viu? Obrigada. Obrigada.